Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é uma continuação sobre sólidos geométricos e hoje nós vamos falar especificamente de prismas e pirâmides. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. Então vamos relembrar um pouquinho da aula anterior, que falei para vocês sobre os sólidos geométricos. E eu falei para vocês que os sólidos são classificados em poliedros e corpos redondos. E hoje nós vamos estar falando especificamente dos poliedros. Esses poliedros, eles são classificados em prismas e pirâmides, de acordo com suas características. E nessa primeira parte agora nós vamos falar dos prismas. Os prismas, eles possuem faces laterais retangulares e duas bases idênticas e paralelas. Seu nome é determinado pela quantidade de arestas da sua base. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um prisma quadrangular. E ele é chamado de prisma quadrangular devido, à quantidade de arestas que ele possui na sua base. Então, vocês podem observar que ele possui 4 arestas. 1, 2, 3, 4 arestas. Então, o nome dos prismas, eles vêm de acordo com a quantidade de arestas que o sólido possui. E foi falado também, que os prismas, eles possuem faces laterais retangulares. E aqui vocês podem observar que todas as 4 faces são faces retangulares. E falou-se também que os prismas possuem duas bases. Então, temos aqui uma base e aqui a outra base. E que essas bases, elas estão paralelas. Então, esta base está paralela a esta base. E agora eu trouxe para vocês alguns nomes de outros prismas, e a quantidade de arestas que cada um possui. Então, aqui temos o prisma triangular. Ele possui 3 arestas, Se falou 3 arestas. Prisma pentagonal possui 5 arestas, então penta está relacionado a 5. Prisma hexagonal possui 6 arestas, então hexa está relacionado a 6. Prisma heptagonal possui 7 arestas, então hepta está relacionado a 7. Prisma octogonal possui 8 arestas, então octo está relacionado a 8. Prisma eneagonal possui 9 arestas, então Ena está relacionado a 9. Prisma decagonal, 10 arestas, então deca está relacionado a 10. Então, o nome dos prismas está relacionado à quantidade de arestas, que cada um possui. E agora vocês podem observar na imagem que está sendo mostrado para vocês alguns prismas dos quais eu acabei de falar aqui. Na próxima parte agora nós vamos falar das pirâmides. Vamos lá então ver sobre as pirâmides? Pirâmides possuem uma base, suas faces laterais são triangulares, todas as arestas das faces laterais possuem um vértice comum. E seu nome é de acordo com a quantidade de arestas da base, assim como nos prismas. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma pirâmide quadrangular. Quadrangular porque possui 4 arestas na base. E as faces laterais, vocês podem observar que são faces triangulares. E o vértice comum, que foi falado aqui, Então, todas as arestas laterais, elas possuem esse vértice comum. E aqui vocês observaram que a pirâmide, ela possui uma única base, diferente dos prismas que possuem 2 bases. E a pirâmide também, o nome dela está relacionado à quantidade de arestas da base. E eu trouxe para vocês também os nomes de algumas pirâmides. E aqui do ladinho, eu trouxe também a planificação de uma pirâmide, que na aula anterior eu não havia feito a planificação da pirâmide. Na aula anterior eu tinha citado um exemplo, de uma pirâmide triangular, de base triangular. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma pirâmide de base quadrangular. A pirâmide triangular, ela possui 3 arestas, pirâmide pentagonal, 5 arestas, pirâmide hexagonal, 6 arestas, pirâmide heptagonal, 7 arestas e pirâmide octogonal, 8 arestas, pirâmide eneagonal, 9 arestas e a pirâmide decagonal, 10 arestas. Na parte anterior eu havia colocado prisma aqui e agora coloquei pirâmide. Então, tanto pirâmide quanto prisma, os nomes são determinados pela quantidade de arestas. Agora vocês podem observar na imagem que está sendo mostrado para vocês alguns exemplos de pirâmides das quais eu falei aqui para vocês. Na próxima parte agora vamos fazer algumas atividades. Então
Então vamos lá responder essas atividades? Cite duas diferenças entre prismas e pirâmides. Conforme vocês foram observando os prismas e as pirâmides, vocês puderam notar que eles possuem algumas diferenças. E vamos citar aqui duas diferenças. Primeiro exemplo, nós podemos citar que os prismas, eles possuem duas bases. Então vamos colocar aqui, ó, prismas, então, duas bases, enquanto que as pirâmides possuem uma base. Outra diferença que nós podemos citar é quanto às faces laterais. As faces laterais dos prismas é formada por retângulos. Então, faces laterais são retangulares, enquanto nas pirâmides as faces laterais são triangulares. Então aqui nós colocamos duas diferenças, porém, se vocês observarem, vocês vão ver que tem mais diferenças. Agora vamos responder essa outra questão. Se um prisma possui 8 arestas na sua base, quantos vértices, faces e arestas ele possui? Então, é um prisma que possui 8 arestas na sua base, ou seja, é um prisma octogonal. E quer saber quantos vértices, faces e arestas esse prisma possui. Então, vamos lá. Vértices é os pontos onde as retas se encontram. E nós sabemos que o prisma, ele possui duas bases. Então, se ele tem 8 arestas na sua base, então vai ter 8 vértices em cada base. Então, vamos somar 8 vértices de uma base mais 8 vértices da outra base. 8 mais 8 é igual a 16. Então, o prisma que tem 8 arestas na sua base, ele tem 16 vértices. E faces? Então, nós sabemos que o prisma tem duas bases. Então, são duas faces mais as faces laterais, que são 8 faces laterais, já que são 8 arestas. Então, nós vamos somar as duas bases mais 8 faces laterais. 8 mais 2 igual a 10. Então, o total de faces são 10. Arestas, então, são as retinhas. Então, o total de arestas, nós vamos somar a quantidade de arestas de uma base, que é 8, mais o total de arestas da outra base, que também vai ser 8, mais a quantidade de arestas laterais, que também vai ser 8. Então, 8 mais 8 mais 8 igual a 24. Então, o total de arestas é igual a 24. Na próxima parte, vamos fazer mais algumas atividades. Pessoal, vamos lá então responder mais duas questões. E essas questões são relacionadas à pirâmide. Se uma pirâmide tiver 10 vértices, quantas arestas e quantas faces ela possui? Nós sabemos que a pirâmide ela possui um vértice comum, que é o vértice que fica aqui em cima, né, que é o vértice comum às arestas laterais. Então, se um vértice desses 10 vértices é o que é o vértice comum, sobraram 9 vértices para a base. Então, 9 vértices está na base, mais um vértice que está aqui em cima, que é o vértice comum, dá um total de 10 vértices. Sabendo isso agora, fica fácil da gente saber quantas arestas, né, e quantas faces que ele possui. Arestas são o total de segmentos de reta que formam a figura. Então, nós sabemos que se tem 9 arestas na base, a pirâmide vai ter também 9 arestas laterais. Então, arestas é igual total. Então, vamos somar 9 arestas da base mais 9 arestas laterais, que é igual ao total de 18 arestas. E agora as faces. Nós sabemos que a pirâmide tem uma base, que é uma face, mais as faces laterais. Então, uma base mais as faces laterais, que vai ser o total de 9 faces laterais. Então, 9 mais 1 igual ao total de 10 faces. Então, a pirâmide que tiver 10 vértices, ela vai ter 18 arestas e 10 faces. Agora vamos responder essa questão. Considere a pirâmide. Aqui eu trouxe para vocês uma pirâmide triangular, né? Porque tem 3 lados aqui na sua base. E vamos responder as questões. Cada vértice corresponde a um... Quer saber? Cada vértice que nós temos aqui corresponde a um ponto, né? A gente sempre fala que é o ponto onde as arestas se encontram. Então, cada vértice corresponde a um ponto.
E essa questão, cada aresta corresponde a um. Então, quer saber, cada aresta vai corresponder a um. Muitas vezes a gente fala que a aresta é a reta, né? A quantidade de retas que se gasta para formar a figura. Mas o correto mesmo de se falar é um segmento de reta, né? Então, cada aresta de uma pirâmide, de um sólido, é um segmento de reta. Porque a reta, nós vimos que a reta ela não tem começo nem fim. E aqui nós temos, então, um segmento de reta, né? Vários segmentos de reta que formam uma figura. Então, cada aresta corresponde a um segmento de reta. E a última questão, todos os pontos de uma pirâmide estão em um mesmo plano? O que vocês acham? É possível que todos os pontos dessa pirâmide estejam em um mesmo plano? Não é possível, né, gente? Porque a pirâmide, ela é um sólido geométrico, ela é uma figura espacial ou tridimensional, né, como a gente fala também. Então, ela não é uma figura plana. Uma figura plana, nós conseguimos, né, desenhar ela, fazer ela no mesmo plano. Porém, as figuras tridimensionais não é possível. Então, todos os pontos de uma pirâmide estão em um mesmo plano? Vamos responder então, não, pois ela é uma figura tridimensional. E sendo uma figura tridimensional, não é possível que todos os pontos dela estejam em um mesmo plano. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje então. Espero que vocês tenham compreendido bastante sobre prismas e pirâmides. E eu espero você na próxima aula. Se você gostou da aula, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.